Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre Python. Nessa aula nós vamos criar junto, vamos desenvolver junto um questionário interativo, tá bom? Então, eu criei aqui uma pasta chamada keys, criei aqui um arquivo chamado main.py e vamos aqui começar, tá bom? Eu vou criar uma variável chamada dados, perguntas, tá bom? Os dados das nossas perguntas. Eu vou criar uma lista, tá bom? E essa lista nossa vai ser uma lista de dicionário, tá? Então, para cada elemento dessa lista, nós temos um dicionário, que nós já aprendemos juntos, tá? O que eu vou ensinar aqui para vocês? No Windows, se a gente apertar Alt Shift e com o mouse nós vir clicando, nós podemos selecionar vários campos, tá bom? Então, nós sabemos que o dicionário ele tem uma chave, eles são feitos de chaves, né? E nós temos aqui a chave, aqui vai a chave. Aqui temos o valor. Depois nós temos outra chave. E depois nós temos outro valor. E aí nós precisamos colocar aqui a vírgula, não é verdade? Bem, eu já tenho isso aqui criado. Então, eu vou pegar e vou copiar, porque se eu for criar cada pergunta com vocês, aí vai levar bastante tempo, né? Então, vocês copiam aí. E aí, vocês vão observar que está em inglês. Por que está em inglês? Porque eu quero aproveitar que nós vamos rever os conceitos que nós já vem aprendendo, nós vamos também aprender coisas novas, tá? Então, nós vamos traduzir as perguntas para o nosso idioma. O que nós vamos fazer? Vamos vir aqui no terminal, vamos abrir o terminal. Eu vou ativar o meu ambiente virtual, porque eu instalo as coisas no ambiente virtual. Se você também for como eu instalo as coisas no ambiente virtual, você vai instalar no seu ambiente virtual. Se não, é porque você instala na sua máquina. E aí você vai vir aqui, ó, e vai instalar isso aqui, tá? Pip install, do jeitinho que está aqui. Copia aí, tá? E aí você aperta Enter e ele vai instalar. No meu caso, já está instalado, tá? Então, nós vamos voltar aqui e vamos importar. Vamos dizer que da biblioteca lá do Google. Opa. Nossa, hoje eu tô bem para escrever. Pronto, nós estamos importando, tá bom? O tradutor do Google. Que ele vai ser usado, gente, para a gente poder traduzir as perguntas para português, tá? Então, eu tenho que instanciar essa classe. Então, eu vou chegar aqui e eu vou criar uma variável chamada tradutor, que eu vou atribuir para dentro dele o objeto da instância da nossa classe, tá bom? O que eu estou fazendo? Eu estou inicializando o tradutor, que vai ser usado para a gente poder traduzir as perguntas que estão em inglês para português, tá bom? Bem, dito isso, espero que vocês tenham pausado o vídeo e tenham copiado, viu? Lembre, chave, 2 pontinhos, o valor, vírgula, chave, 2 pontinhos, o valor, tá? E lembre de colocar as vírgulas aqui, senão vai dar erro, tá? E lembre, nós temos um dicionário, nós temos uma lista de dicionário, tá? Bora lá, já vamos logo já prestar atenção nisso aqui, ó. Vou dar um print. Nós temos aqui, isso aqui é uma lista, tá? Eu vou imprimir aqui, ó. Ó, presta atenção. Primeiro, nós temos colchete. O colchete é uma lista, né? A gente não define uma lista vazia atribuindo o colchete. Então, eu tenho aqui uma lista, tá? Mas eu tenho uma lista de dicionário. Então, vamos lá. Uma lista, um array, na computação, ele começa em 0, não é verdade? Então, o primeiro elemento aqui é 0. Se eu chegar aqui e falar assim, olha, eu quero acessar o primeiro elemento da minha lista, então eu vou chegar aqui e falar assim, eu quero acessar o primeiro elemento da minha lista. Ele vai printar para mim isso tudo, que é um dicionário, que é o primeiro elemento da minha lista. Vamos imprimir? Vou limpar aqui o console e bora lá. Ó, tá vendo? Ele imprimiu para mim aqui o quê? Um dicionário, que é o primeiro elemento da minha lista. E agora, se eu quiser acessar qualquer valor
vou desse meu dicionário? Basta eu chamar a sua chave. Então, eu quero imprimir esse texto. Basta eu vir aqui e chamar a chave. Qual é a chave? Texto. Eu venho aqui e passo a chave. E ele vai me retornar o valor, tá bom? Então, vamos imprimir. Opa. Bora imprimir. Aqui, ó. Imprimiu para mim o texto, tá? Então, é assim que eu consigo acessar uma lista de dicionário. Que isso nós já vimos nas aulas que eu ensinei a vocês, mas estamos revendo aqui, tá? Bem, dito isso, bora lá. Eu quero traduzir, não foi isso que eu falei? Eu falei que eu tenho aqui essas perguntas, mas eu quero traduzir para o nosso idioma, por isso que eu estou importando aqui um API da Google, tá? Então, eu vou chegar aqui e eu vou criar uma lista vazia, tá? Lembra, eu tenho uma lista aqui em cima e eu quero colocar essa lista em outra lista, porque agora eu vou colocar ela traduzida. Então, eu vou chamar aqui de banco de questões. Tá? É o nome da minha variável que eu vou estar atribuindo. Colchete vazio. Então, o que eu estou dizendo? Estou atribuindo uma lista vazia para dentro da minha variável banco questões. Agora, eu tenho aqui uma lista vazia, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Se eu tenho uma lista, eu tenho um interável. E eu posso iterar sobre ele. Então, eu vou fazer um for. Para cada elemento da minha lista, qual é a minha lista? Dado de perguntas. Eu quero atribuir para dentro da minha variável item, tá? Então, para cada elemento da minha lista, então ele vai vir aqui, primeiro vai pegar esse primeiro elemento, que é um dicionário, e vai atribuir a minha variável item. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou falar, olha, vou chamar lá meu objeto tradutor, tá? Vou vir aqui dizer para ele, olha, eu quero traduzir, o que eu quero traduzir? Eu quero traduzir, lembre-se, aqui eu tenho aqui um dicionário e eu posso pegar o valor pela chave. Então, eu quero traduzir o texto, tá bom? Ele vai, vamos lá, gente, eu quero acessar, ele vai me passar o valor. Então, o que eu quero, eu estou passando para ele o que é a chave. Estou falando, olha, do texto, eu quero traduzir o seu valor, tá bom? É isso que eu quero traduzir. Tá bom, eu quero traduzir, ele tá em inglês e eu quero para português, tá? E isso aqui é um texto. E eu vou atribuir isso para dentro de uma variável que eu vou chamar de pergunta traduzida. E aí eu vou dar um print nessa pergunta traduzida. Lembrando aqui que isso aqui vai demorar, pode demorar um pouco, tá? Porque ele está fazendo uma requisição lá na API da Google para que ele seja traduzido, tá? Então, bora rodar aqui. Olha, tá demorando um pouquinho. Ainda nada. Nada. Ó, foi, pronto. Ó, o Python foi lançado pela primeira vez em 1991. No Python, o print é usado para receber a entrada do usuário? O Python suporta programação orientada a objeto? O Python é uma linguagem compilada, não interpretada? Eita, será? A linguagem Python foi criada por Guido van Rossum? O operador mais em Python pode ser usado para concatenar strings? Em Python, o def é usado para definir uma função? As listas em Python são imutáveis? Em Python, lambda é uma palavra-chave para criar funções anônimas? Em Python, possui suporte nativo para manipulação de conjunto? Em Python, dois iguais verifica a identidade do objeto, não a igualdade de valor? As tuplas em Python permitem mudança após a criação? Então, nós podemos ver que ele traduziu todos esses aqui. Que legal, não é verdade? Então, agora nós já temos eles traduzidos. O que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, olha o que eu vou fazer. Não tenho aqui a minha lista aqui vazia? Então, eu vou chamar ela aqui, ó. Banco de dados questões. Vou dar um append, porque eu quero adicionar dentro da minha lista um dicionário. A chave vai ser texto. O
valor está dentro da minha variável pergunta traduzida. E a resposta é outra chave. E o valor está dentro de onde? Aqui, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou acessando novamente o que tem dentro da minha variável item, que é um dicionário, e eu estou retornando o que é o seu valor, o valor da resposta. Então, para cada pergunta, eu vou pegar a sua resposta, tá? E aí, eu vou ter de novo, olha só o que eu vou ter no final. Eu vou ter aqui uma lista de dicionário, tá? Só para print, banco de questões. Opa, porque tá faltando fechar a chave para que a gente possa ter tá aqui, pronto, ó. Chave, valor, tá certinho. Damos o print. Que vai demorar um pouquinho, né? Ele tá levando lá na API para poder, né, fazendo uma requisição lá. Ah, gente, uma coisa, aqui são poucas perguntas, né? Mas se fossem muitas perguntas, vocês teriam que modificar a maneira de fazer isso aqui, porque poderia dar erro, tá? Tá demorando muito, peraí, deixa eu cancelar isso aqui. Tchan, tchan, tchan. Bem, enquanto carrega aqui, tá demorando até demais, né? Acho que era bom colocar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Import timer. Time sleeper. Espere 0,2 segundos. Tá vendo? Ele terminou agora. Mas demorou muito. Nós vamos dar um tempo aqui para ver se vai mais rápido. Não vai rápido, não. Tá, vamos lá. Vamos fazer o que nós temos que fazer. E eu já mostro ele imprimido ali. Eu vou inicializar aqui algumas coisas, tá? Porque a gente vai ter uma lista de perguntas, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, ó, número de pergunta, que eu vou inicializar em 0, tá? Por que eu vou inicializar em 0? Porque a primeira pergunta começa em 0. Lembra, eu tenho uma lista de dicionário. E quando a gente tem uma lista, um array, o primeiro elemento é 0, porque na programação a gente não começa a contar de 1, né? Não é 1, 2, 3, 4, 5, como nós estamos acostumados, né? É 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então começa de 0. Pronto, aqui, gente, ó. Nós temos o quê? Uma lista de dicionário. A mesma coisa que nós tínhamos aqui em cima, nós temos aqui dentro dessa variável, tá bom? Só que agora as perguntas estão traduzidas. E eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui só foi demorar mais, tá? Então, vai começar de 0, o número da minha pergunta. A pontuação, vou criar uma variável chamada pontuação, que eu vou inicializar em 0, porque ele vai somando conforme me for aceitando, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um while, tá? Esse código ele vai rodar enquanto houver pergunta para ser respondido, tá? Então, eu vou verificar aqui, ó, o número de pergunta, tá? É menor que
Vou pegar o len, a função len, ele me retorna o quê? O tamanho e a quantidade de elementos, né? Então, a quantidade de elementos da minha lista, eu tenho 12 questões, tá bom? Então, o número de elementos é menor, enquanto o número de elementos, enquanto o número de perguntas for menor que a quantidade, que o tamanho, né, que a quantidade de questões, ele vai continuar, tá bom? Então, aqui, gente, é enquanto houver perguntas para responder, ele vai continuar, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma função, tá? E eu vou fazer uma coisa, gente, diferente, tá? E aí, depois, porque eu quero deixar assim uma coisa para vocês refletir no final, tá? Vou criar aqui uma função chamada def próxima pergunta, tá? Essa função, ela apresenta a próxima pergunta ao usuário, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero poder modificar o número de perguntas, por isso eu estou dizendo que eu quero acessar, eu quero modificar a minha variável global, número de perguntas. E aí eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou acessar a pergunta, tá? Então, eu vou atribuir para dentro da variável pergunta, acessando banco de questões, a primeira questão, tá? Então, eu sempre vou pegar pelo número da pergunta, tá? Lembre, gente, isso aqui é uma lista, tá? Antes de ser dicionário, é uma lista de dicionário, tá? E se eu tenho uma lista, eu tenho um array. Então, começa do zero. Então, ele vai vir aqui e vai pegar o primeiro elemento da minha lista, que é um dicionário, que é isso aqui, tá? E aí, eu vou retornar isso para... Eu vou pegar isso aqui e vou atribuir para dentro da minha variável pergunta, tá? Então, isso aqui, ó, isso tudo aqui é o que eu estou atribuindo para dentro dessa variável aqui, pergunta, tá? Se eu já tenho a primeira pergunta, então eu venho aqui, número pergunta, e incremento mais um, tá? De 0 ele passa a ser 1. De 1 depois ele vai passar a ser 2, tá? E aí eu vou vir aqui e vou chegar para o usuário e vou pedir para ele uma coisa. Vou falar para ele, olha, vou passar para ele o número da questão, número da pergunta, tá? Se eu não tivesse incrementado aqui, deixasse para incrementar lá no final, gente, e aqui ia começar com 0, tá? Só que para ficar bonito, vamos começar com 1, né? Então, a questão 1, vou pegar a pergunta, que está dentro da variável, tá? Que lembra que isso aqui é um dicionário, lembra aqui, ó. Isso aqui é o que está dentro dessa variável, e eu quero é o texto, né? O texto que eu quero. Então, eu vou chegar aqui e falar, eu quero o texto, tá? E aí, eu vou chegar para ele e vou falar. Se ele acha que isso aqui é true, ou se é falso, verdadeiro ou falso, tá? E aí, eu vou atribuir isso aqui para dentro de uma variável chamada usuário resposta. A resposta do usuário, tá? E eu vou dar só um print aqui na resposta do usuário. Vou chamar a nossa função, próxima pergunta. E vamos rodar isso aqui. Tá demorando, gente, por causa disso aqui, tá? Da requisição que ele tá fazendo aqui. Tá traduzindo. E olha que é poucas perguntas, né? É porque eu também tô gravando, então ele tá puxando mais, né? Porque eu fiz
Isso sem estar gravando e não demorou tanto assim. Mas agora tá demorando muito. Então, esperar. Enquanto eu espero, bebo água, né? Pra hidratar aqui. Bem, enquanto ele vai vindo aqui, a gente já vai pensando aqui no que a gente vai fazer, tá? Depois dele ele traduzir a pergunta, passar a pergunta para o usuário, aqui, ó, já está aqui, pronto. Ó, Python foi lançado pela primeira vez em 1991, verdadeiro, true. Então ele vai chegar e vai passar a resposta ao usuário, ok? E aí, só que agora eu tenho que verificar isso, na verdade? Então, vamos lá. Pensa comigo. Eu vou criar uma função que vai verificar isso, tá? Pra gente não fazer tudo em uma função só. Então, def verificar resposta. Que eu vou precisar da resposta do usuário, né? Então, eu vou precisar disso aqui. Isso aqui vai ser... Vou passar ali como parâmetro, né? Mas isso aqui vai vir depois como atributo. E a resposta... Resposta certa. Então, eu vou pegar isso, fazer o um dropstring, né? Verifica se a resposta do usuário está correta. De novo, eu vou precisar manipular uma variável, que ela é uma variável global, então eu vou chamar ela aqui, ó, que é a pontuação. E aí eu vou fazer uma verificação. Eu vou ver se o usuário, o que o usuário respondeu, vou colocar tudo em letra minúscula para a gente não ter dor de cabeça de um tá em minúsculo ou tá em maiúsculo, tá de um jeito ou tá do outro, né? Vou pegar a resposta certa. Como é true false, para ele não confundir com booleano, eu vou transformar isso como str, que é uma string, para a gente poder comparar uma string com outra string, e também colocar em letra minúscula. Se a resposta do usuário foi igual à resposta certa, quer dizer que ele aceitou. Então, eu vou vir aqui na pontuação e vou somar mais um. Vou acrescentar mais um. E aí, eu vou dizer, olha, você aceitou. Agora, se não, né, else, quer dizer que ele errou. Eu vou imprimir aqui. Isso não, isso está errado. Bem, independente se ele aceitou ou ele errou, eu vou printar para ele o que é certo, tá? Então, eu vou falar para ele, olha, a resposta correta era... E aqui eu vou passar a resposta certa. E eu vou dizer qual é a sua pontuação, né? Sua pontuação atual é... Aqui está a pontuação e o número de perguntas que já foram. E aqui eu vou dar um /n para ficar bonitinho. E aqui eu vou chamar a função aqui na nossa função próxima. Próxima pergunta, que eu vou passar aqui o que o usuário digitou e dentro da minha variável pergunta, lembra, dentro da minha variável pergunta temos um dicionário e temos aqui a resposta. Então, vamos acessar a resposta, tá? Então, somente isso aqui que precisamos para o nosso projetinho, bem simples. Para ficar bonitinho, quando ele terminar aqui, quando ele passar todas as questões, eu vou dizer, ó, você concluiu
o teste, o questionário, né? Você concluiu o questionário. Você concluiu o questionário. Vou vir aqui, vou dar um print e dizer que a sua pontuação final foi. E aqui nós vamos ter a pontuação e o número de perguntas. Aqui, número de perguntas. E agora vamos testar o código, né? Vamos ver se está funcionando. Eita, pera, deu um erro aqui. Lá no Não, mas estava traduzindo. Então, peraí. Agora tá dando erro. Eita, bora lá, vamos ver aqui. Não, meu amigo, mas você estava traduzindo. Por que agora você não está mais querendo me traduzir? Vamos lá, vamos traduzir. Ai, ai, eu acho que a biblioteca que parou de funcionar, hein? E a biblioteca tem que cair bem na hora que eu tô gravando a aula. Ai, eu vou ter que esperar a biblioteca voltar, porque é a biblioteca que parou. Tá vendo, gente? As coisas simplesmente acontecem. Aí, pra gente não ficar sem a nossa aula que a gente vai fazer, vamos pegar a questão traduzida, né? Vamos modificar agora. Agora a gente vai, vamos comentar isso aqui, pra gente poder testar, né? Então, vocês viram que já isso aqui traduz, tá, gente? Tá traduzindo é porque a biblioteca simplesmente agora parou de funcionar, tá? Não é erro no código, vocês viram que estava traduzindo, tá? É porque, infelizmente, como diz, né? É uma coisa que depende da gente aqui, né? Que depende do Google, né? Nesse caso agora. O que eu vou vir aqui? Eu vou pegar. Eu comentei aí porque eu vou pegar, que eu tenho ele aqui já traduzido, tá? Tá traduzido. E aí, o que eu vou fazer? Eu não vou precisar disso aqui no momento, porque eu não preciso traduzir uma coisa que já está traduzido. Eu não vou precisar disso no momento, tá? Lembre, eu tô comentando aqui, gente, porque depois vocês vão voltar, vocês vão deixar do jeito que tá aí, tá? Se a biblioteca estiver funcionando, na hora que você estiver vendo isso aqui. Só pra gente poder continuar, tá? Então, dadas perguntas, na verdade, eu vou chamar de banco de questões. Banco de questões. Pronto. Que assim eu não preciso sair modificando as outras coisas. Pronto. Vamos rodar aqui para testar. Pronto. Vamos lá, vamos para as perguntas e vamos ver aí, gente, ó. Responda primeiro que eu, tá? O Python foi lançado pela primeira vez em 1991? Verdadeiro. Você acertou. A resposta correta era true. Sua pontuação é 1 de 1. Primeira questão, nós já acertamos. No Python,
a função print é usada para receber entrada de usuário. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, gente. Isso é falso. Por quê? Porque o que vai nos fazer receber uma entrada de usuário é a função input e não a função print. A função print é para imprimir algo no console, não é verdade? Então, isso aqui é falso. Você acertou. A resposta, isso aqui tá, e a resposta ali tá errada. Não a resposta, tá, gente? Eu escrevi aqui, ó, resoísta. Tem que consertar aqui, tá? Mas vamos continuar aqui, tá? Ignore aqui o erro de digitação. O Python suporta a programação orientada a objetos? Sim. Então, você acertou. A resposta correta era true. 3 de 3. Vamos para a quarta questão. O Python é uma linguagem compilada, não interpretada? Não. O Python ela é uma linguagem interpretada. Então, isso aqui está falso. Você acertou. A resposta correta era falsa. A sua pontuação é 4 de 4. A linguagem de Python foi criada por Guido Van... Sim, foi. Já sabemos que foi. Você acertou. A resposta correta era true. 5 de 5. O operador mais em Python pode ser usado para concatenar strings? Sim, pode sim. Já aprendemos isso também. Então, você acertou. A resposta correta era true. Aceitamos já a metade das questões, hein? Em Python, def é usado para definir uma função? Sim, acabamos de usar ele para definir uma função. Listas em Python são imutáveis? Não. Listas em Python são mutáveis. O que é imutável em Python são tuplas, tá? Então, tuplas são imutáveis. Já listas são mutáveis. Então, a lista em Python são imutáveis? Falso. Isso aqui é falso. Você acertou, a resposta era falsa. Então, 8 de 8. Em Python, lambda é uma palavra-chave para criar funções anônimas. A gente já viu isso e isso é verdade. True. Você acertou, a resposta correta era true. Sua pontuação atual é 9 de 9. Estamos quase acabando, hein? Em Python, tem suporte nativo para a manipulação de conjuntos? Os sets? Tem. True. Você acertou, a resposta correta era true. 10 de 10. Falta duas, hein? Em Python, igual, verifique identidade de objeto, não igualdade de valores? Não é isso. Ele verifica, sim, a igualdade dos valores, que nós acabamos de usar ele aqui, na verdade? Então, isso aqui é falso. Você acertou, a resposta era falsa. Tuplas em Python permite alterações após a criação? Olha só, na outra pergunta que ele falou que lista era imutável, eu falei que o que era imutável era tuplas. Por quê? Porque tuplas você não pode modificá-los, né? Então aqui está dizendo, tuplas em Python permite alterações após a criação? Não, tuplas são imutáveis, você não pode modificá-los, tá? Para você poder modificar uma tupla, você vai ter que atribuir ela para dentro de uma lista, porque a lista sim é mutável, para você poder modificar e depois retorná-la como uma tupla, tá? Porque tuplas são imutáveis. Então, isso aqui é falso. Você acertou, a resposta correta era falsa, sua pontuação é 12 de 12. Então, você concluiu o questionário, a sua pontuação final foi 12 de 12. Então, eu aceitei todas. E aí, vamos corrigir ali o negócio. Cadê? Resposta. E vamos errar agora, né? Vamos errar aqui algumas questões só pra gente poder ver. Então, eu vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Isso aqui vai ser true, isso aqui vai ser false, isso aqui vai ser true, e eu tô acertando sem querer. Então, vou para true. Vou colocar tudo true. Opa, já tinha acabado, eu escrevi aqui. Então, eu aceitei. Vamos colocar aqui. Opa. Aqui, questão 2. Mais um pouquinho aqui. Pronto. Então, de 12 questões, eu aceitei 8, tá? Então, você concluiu o questionário. Então, tá funcionando tudo bonitinho. Deixe-me ver
só se a biblioteca voltou, tá, gente? Só pra gente. Só pra vocês verem que funciona as coisas, tá? Eu só vou testar aqui, só pra ver se a biblioteca voltou a funcionar. Mas mesmo se a biblioteca não voltou a funcionar, eu vou parar, vou terminar o vídeo, né? E aí eu retorno depois, vou gravar depois que ela voltar a funcionar pra vocês poderem ver. Porque eu não vou postar um vídeo sem vocês verem que realmente funciona, né? Mas vamos esperar aqui pra ver se voltou. Ai, ai. Tá demorando demais. Bem, vamos esperar. Enquanto isso, deixa eu falar o que eu ia falar. Tá vendo aqui o nosso código? Olha, ele só tem duas funções, tá? E vê só, olha, no Ali a gente só chamou aqui a primeira função, que dentro dessa função a gente chama a segunda função, né? Então, um código muito simples. Ah, pronto, ó, gente, ó, funcionou. Ó, veja lá, eu estou usando aqui a lista que nós tinha, que ela está sendo traduzida, tá? E atribuída para dentro da nossa outra lista. E agora vamos testá-la aqui, tá? Então, aqui é true. E peraí. É respostas. A chave tá errada. Então, peraí. É porque eu tô, tô salvando errado, né? A culpa aqui é minha. Então, enquanto ele vai rodando lá, vê só que nós temos aqui duas funções bem simples. E quando vocês terminarem, vocês rever aqui essa aula e tal, que tal vocês tentar, tá? Quem tiver curiosidade, quem quiser, né, praticar, dividir isso em, sei lá, em classe, tá? Onde o seu bem vai ficar limpo, entendeu? O seu bem só vai chamar, tá? Os métodos, lembrando que os métodos são os comportamentos da classe, tá? Então você teria o quê? Sei lá, vamos pensar aqui. Eu teria um arquivo para me guardar os dados, tá? Eu criaria o quê? Eu criaria um arquivo para os dados, normal, um arquivo para os dados. E ali eu teria um arquivo com uma classe chamada pergunta, onde eu só inicializaria o texto e a resposta, tá? E aí você poderia pensar como você poderia passar o texto e a resposta para essa classe, tá? Sei lá, pensa assim, tá? Pensa assim, algo desse tipo. E aí você teria outra classe para poder fazer a operação do questionário, entendeu? Que aí você teria os métodos, né? Que aqui são as funções, mas na classe são os métodos. Você teria esses dois métodos: o de verificar a resposta e o de e da próxima pergunta. E quem sabe também um método aqui para você poder ver se ainda existe elemento na lista, se ainda tem perguntas para você poder estar respondendo, tá? E aí você passaria para ele, né? Você inicializaria, sei lá, essa sua classe
com o valor da pontuação, igual a gente fez aqui, né? Que a pontuação já é inicializada em zero, o número de perguntas zero, né? A lógica é a mesma, tá, gente? O que, na verdade, eu queria ver se vocês conseguiriam, caso vocês tenham curiosidade, queira tentar, né? É tentar colocar em uma classe, para vocês verem como fica limpo o seu código, né? Vamos ver como ele tá. Eu já deixei aqui de uma maneira, gente, bem simples, de uma maneira que você poderia simplesmente sair daqui, copiando e colando dentro de uma classe, criando uma classe e colocando isso para lá, tá? E aí, no fim, você só teria o que aqui? Ó, basicamente, você só teria isso, isso aqui. Aí você teria, aqui iria aumentar mais, né? Os importes, porque você estaria importando os seus arquivos, né? Você teria iria instanciar a classe. Agora, isso aqui você não teria nada disso. E aqui você basicamente teria o que? Dentro do área, só também a próxima pergunta, tá? Porque você iria instanciar a sua classe, que vai estar ele, que seria lá, sei lá, classe de questionamento, pergunta, sei lá, e você instanciaria ele e aí você chamaria aqui, né? Que no caso não seria mais uma função, seria um método, né? Porque dentro de uma classe a gente não tem função, a gente tem método. E pronto, tá? Mas é assim, algo se você se interessar, tá, gente? Agora, vamos lá, vamos testar. Python foi lançado pela primeira vez em 1991? True. Você aceitou, a resposta correta era true. Sua pontuação atual é 1 de 1. No Python, o print é usado para receber a entrada de usuário. Isso aqui é falso. Então, vejamos que está funcionando. Aqui é true, né? Porque suporta. Isso aqui é falso. E aí, vamos errar, né? De propósito mesmo. Vamos escrever aqui qualquer coisa, F. E aí, a gente teria que tratar, olha só, aqui tem que tratar porque ele está pegando. Aqui, cadê? Teria que verificar se antes disso, ver se está certo. Verificar se o que ele está digitando é true ou falso, né? Porque aí, senão, ele acabou errando aqui, mas ele nem escreveu, só colocou F, né? Bem que ele iria errar, porque era true. Mas, enfim, tá? Então, uma coisa é que você pode ficar como lição, né? Tratar isso aqui. E vamos só terminar isso aqui. Isso aqui é true. Isso aqui é false. Isso aqui é true. O Python possui suporte nativo? Sim. Python verifica. Não, false. A tuba em Python permite mudança para inscrição false. Então, vamos lá, você concluiu o questionário, a sua pontuação final foi 10 de 12. Então, tá funcionando, tá? Então, veja aí tudo que a gente fez, tá? Ignore isso aqui, que isso aqui eu acabei colocando aqui, porque vocês viram que a biblioteca simplesmente parou de funcionar, né, durante a gravação. Mas já voltou, então está aí, ó, um código bem pequeno, né? E legal. E aqui, o bom disso aqui, gente, que vocês podem procurar uma API que gera perguntas e simplesmente pegar essas perguntas, colocar aqui e está pronto. Se, por exemplo, lá, né, a chave e o valor for diferente, vocês só vão ter que modificar só aqui, ó. E óbvio que aqui também, tá? Mas somente aí, né? Não precisa sair modificando em todos os cantos. Então, muito obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais. Tchau, tchau!